Voltamos com o Ciro Gomes, ex-governador, ex-ministro, ex-deputado, ex-prefeito, e está aí voltando a falar agora uma longa entrevista. Problemas não são setoriais, mas uma hierarquia de problemas. Queimadas, Amazônia, caos climático, isso está pegando o Brasil em cheio. O governo até agora pouco fez. Você acha que não fez por quê? Por incompetência, por uma questão política? O que aconteceu? Primeiro, há uma distância muito grave, muito perigosa. Acho que a assessoria do Lula não está esmerilhando devidamente uma egotrip que o Lula está, sabe, uma viagem ególatra do Lula. Ele está afirmando um determinado discurso em vários ângulos que acabou esse discurso virando uma gravíssima armadilha para ele. Então Lula vai a Paris, entra num palanque de artistas em pleno Champs-Élysées e anuncia desflorestamento zero até 2030. 2030 faltam 6 anos, contando 2024 e esses últimos dias de dezembro morreu. Repare, isso é o discurso, ou seja, estabelecer uma meta que é absoluta. A meta é o seguinte: no 2030 não pode mais ter o testemunho de uma coisa. E hoje festeja que desacelerou o desflorestamento da Amazônia, que é um dos nossos 6 biomas. Não do Cerrado. Não, do Cerrado é o pior desflorestamento dos últimos 15 anos. Mais de 80% desse desflorestamento do Cerrado, recorde dos 15 anos, autorizados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas brasileiras. Por quê? Porque não houve uma única inovação institucional, de novo, que equipasse a sociedade brasileira para uma reconversão produtiva absolutamente difícil de fazer. Por que não está acontecendo? Não está acontecendo porque o governo Lula, o governo do PT, não tem formulação. Você só vai se assenhorear do território brasileiro se você estabelecer determinados parâmetros de planejamento e de ação no território. Primeiro, zoneamento econômico e ecológico. Você tem que estabelecer, com geodésicas bem definidas, o que pode e o que não pode. Em cada área. Em cada lugar, em cada território. Ora, isso não tem nem começou. Ninguém está propondo, ninguém quer fazer. Se eu não sei o que vou fazer, eu vou fazer o que eu tradicionalmente sabia fazer. Eu repito aqui hoje. As pessoas só ensinaram desmatar para plantar. E era a condição do INCRA dar o título da terra há 30 aninhos atrás. Então, repare, o zoneamento econômico e ecológico. A partir daí, um enorme, complexo e dificílimo esforço de reconversão produtiva. Então, a conversa qual é? A floresta em pé vale muito mais dinheiro do que a floresta dizimada. Ok, isto é verdade. Mas como é que a gente transforma isso de uma floresta em pé, ocupada por mosquito e por onça pintada, em dinheiro para as pessoas? São 40 milhões de brasileiros falando ainda na Amazônia. Que precisa viver, né? Então, isso se chama biotecnologia, uma nova farmácia, engenharia genética, canal de comercialização, financiamento, assistência técnica, coisa que não surge da noite para o dia. Não, irmão, deixa eu lhe dizer, hoje o território brasileiro é dominado por crime organizado. Quem manda na Amazônia é uma holding do crime. E eu disse isso, e esse general Heleno pediu ao comandante do Exército que me processasse, ele andou me representando, até hoje eu não fui processado. Eu sei doidamente que é verdade o que eu estou falando. E trágico, acabaram de prender um tenente-coronel da ativa do Exército enrolado com crime organizado. Percebe? Agora o empresário do Alexandre Pires, esse cantor que a gente gosta de ouvir e tal, enrolado, que é mineração. Aquilo ali é hoje controlado por uma holding do crime. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mapeou, só que ele não consegue entender, e aí vem o derradeiro argumento. Não tem estrutura de comando e controle para o Brasil tomar conta daquilo. Sabe qual é a mudança que foi feita? Nenhuma. No governo Lula, nenhuma mudança. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, se você olhar, e eu pesquiso isso, todos os indicadores de repressão cresceram de forma expressiva. Por exemplo, os autos de infração, de deterioração, em coisas irregulares, nas áreas de conservação, subiram 320%. Ora, o Bolsonaro segurou o IBAMA, segurou o ICMBio, segurou a Polícia Federal e mandou passar a boiada. O que é que faz a Marinha? Manda a estrutura de repressão voltar a fazer. Na Amazônia, porque o estrangeiro presta atenção. No Cerrado, nada, a Caatinga está sendo destruída, é outro bioma.
A Mata Atlântica está até se recuperando, que é mais perto das cidades, e as populações urbanas estão mais de olho, e não é o governo propriamente, mas as coisas estão melhores. E você tem o Pampa, que também está praticamente liquidado, e o Pantanal, que também está sofrendo tragédias. Não tem assoreamento sobre o território. Você sabe qual é o efetivo? Eu dá vontade de falar baixo, mas estou na televisão. Sabe qual é o efetivo da Polícia Federal do Brasil? É metade do efetivo policial do estado do Ceará, contando Polícia Militar e Civil. Não chega a 7 mil homens, ou 7 mil pessoas. Vamos falar sério. Qual é a efetividade de uma lei que determine tal ou qual coisa? Você sabe o que pode acontecer agora? Nós estamos na iminência de uma irresponsabilidade a mais desse ditador patético da Venezuela, que é homenageado todo dia pelo Lula e pelo PT, que resolveu criar um inimigo externo para tentar superar a tragédia da sua impopularidade interna. Era meu próximo tema, e um pouco mais amplo, não é só política externa. Eu arremato só ainda na questão, para concluir, que falta senhoria sobre o território brasileiro. Mas é isso. Hoje o efetivo militar brasileiro na Amazônia não aguenta 24 horas de confusão com a Venezuela. Olha que tragédia. O maior país da região, de tanta politicagem, de tanta conversa fiada, de tanta corrupção, não aguenta 48 horas de um conflito com a Venezuela. A Venezuela está moderna, equipada por chineses, por russos, tem um irresponsável à sua testa que está querendo, enfim, reverter um quadro interno trágico e pode inventar. E o único jeito de fazer uma guerra de ocupação que exige infantaria é entrar pelo território brasileiro, em Roraima. Nenhuma declaração Lula deu. Ainda bem que o ministro da Defesa falou. É isso que eu queria falar, não é só política externa. O mundo está muito mais confuso do que estava há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Não é só a questão ambiental, climática, a questão das guerras, Ucrânia, Gaza, América Latina, Esequibo. Há uma tensão mundial no ar e a economia periclitante. Disputa China e Estados Unidos. O Brasil está isolado. Isolado no sentido, é um país que volta para dentro e não tem ligação a não ser as viagens do Lula, fala, que aí se acha positivo ou negativo, isso vai do freguês. O mundo como está, Ciro, isso que você fala, responde aos anseios de mudança do planeta? Mas sem nenhuma dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso. O Brasil é o último país periférico do planeta que reúne as condições práticas, físicas e humanas, para celebrar aqui dentro um encantador projeto nacional que pode ser uma referência civilizatória para o planeta. Ninguém tem concreta e objetivamente as condições que nós temos no nosso território. De base física, você tem, para a economia tradicional, petróleo, o céu é o limite.